Paralítico na piscina de Betesda, o milagre de levantar-se. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva, seja muito bem-vindo ao canal oficial. Como vai você aí? Tudo bem? Tá acompanhando a campanha direitinho, não é? Eu espero que sim, porque Deus tem falado com muita gente através dessas mensagens. E eu quero lembrar você de algo importante. Já se inscreveu no canal? Já escreveu aqui nos comentários qual é o milagre que você está esperando? Escreva assim: meu milagre é, e complete com aquilo que você precisa receber de Deus. Eu sempre digo isso porque cada comentário é uma declaração de fé. E eu oro por cada pessoa que participa dessa campanha. Hoje nós chegamos ao episódio 7 da campanha 30 dias para o meu milagre. Histórias que mudam vidas. Ontem nós lembramos da história daquele homem que nasceu cego e que pela primeira vez na vida viu a luz. Foi um milagre extraordinário que mostrou o poder de Jesus abrindo os olhos de alguém que viveu a vida inteira na escuridão. Mas hoje a história também é poderosa porque fala de alguém que estava preso em uma situação há muito tempo e que recebeu uma palavra que mudou tudo. O versículo que abre esta mensagem está em João capítulo 5, versículo 8, onde a Bíblia diz: Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquela palavra não trouxe apenas força para as pernas daquele homem. Aquela palavra trouxe liberdade, trouxe dignidade e trouxe um novo começo para a vida dele. Durante muito tempo ele tinha vivido preso a uma condição que parecia impossível de mudar. Mas quando Jesus falou, aquilo que parecia permanente perdeu o poder. Talvez hoje exista algo na sua vida que também parece ter te deixado parado por muito tempo. Pode ser uma situação difícil, uma luta na saúde, uma preocupação financeira ou algo que tem roubado sua força para continuar caminhando. Mas a história que vamos lembrar hoje mostra que quando Jesus libera uma palavra, aquilo que parecia impossível começa a se mover. Por isso eu quero convidar você a participar conosco deste momento de fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos episódios e caminhe conosco nesses dias de campanha. Deixe também o seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Quando você compartilha, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam de fé. Aproveite também para conferir os nossos parceiros que estão na descrição do vídeo. Quando você compra com eles, você também ajuda o crescimento do canal e permite que essa mensagem continue alcançando mais vidas. E se Deus já te levantou de alguma situação difícil, se Ele já te tirou de um momento em que você se sentia caído ou sem forças, deixe também um testemunho rápido aqui nos comentários. O testemunho de um pode fortalecer a fé de muitos. Prepare agora o seu coração, porque vamos entrar na história de hoje e lembrar que quando Jesus diz levanta-te, a vida começa a mudar. Agora vamos para a história. Graça e paz. Havia um homem que ficava todos os dias perto da piscina de Betesda, em Jerusalém. Era um lugar conhecido, porque muitos enfermos iam até ali esperando um milagre. A Bíblia conta que ali se reuniam cegos, coxos e paralíticos, todos esperando uma oportunidade de serem curados. Entre aquelas pessoas estava um homem que carregava uma história muito difícil. Ele era paralítico havia 38 anos. Imagine isso por um momento. Não eram alguns dias, nem alguns meses, nem poucos anos. Eram 38 anos vivendo na mesma condição, 38 anos dependendo de ajuda, 38 anos vendo a vida passar enquanto ele permanecia deitado sem conseguir caminhar. Todos os dias ele ficava ali perto da piscina esperando uma chance.
Naquele tempo existia uma crença entre as pessoas de que quando as águas se moviam, quem entrasse primeiro na piscina seria curado. Por isso, aquele lugar sempre estava cheio de gente esperando o momento certo. Mas aquele homem tinha um problema que parecia impossível de vencer. Ele não conseguia chegar até a água sozinho. Cada vez que a água se mexia e surgia a esperança de cura, alguém chegava antes dele, outros entravam primeiro. E ele continuava ali, deitado, esperando mais um dia, mais uma oportunidade que nunca parecia chegar. Agora imagine o peso que isso deve ter sido para o coração dele. Ele via pessoas sendo curadas, via gente levantando, caminhando e voltando para casa restaurada. Enquanto isso, ele permanecia ali, sozinho, sem ninguém para ajudá-lo. A própria resposta que ele daria depois mostra a dor que carregava. Ele não tinha quem o ajudasse. 38 anos de espera, 38 anos olhando os outros avançarem, enquanto ele continuava no mesmo lugar. Foi nesse cenário que Jesus chegou. Entre tantas pessoas doentes que estavam ali, Jesus olhou diretamente para aquele homem. Ele viu a situação dele, viu quanto tempo ele já estava naquela condição e decidiu se aproximar. Então Jesus fez uma pergunta que parecia simples, mas que tocava profundamente a vida daquele homem. Queres ficar são? Aquela pergunta não era apenas sobre cura física. Era um convite para acreditar que algo poderia mudar depois de tantos anos. O homem respondeu com sinceridade: Senhor, não tenho ninguém que me coloque na água quando ela se move. Quando tento chegar, outro entra antes de mim. Era a resposta de alguém que já tinha tentado muitas vezes e que estava cansado de esperar. Enquanto você ouve essa história agora, eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé. Escreva aqui nos comentários: meu milagre é levantar. Talvez exista alguma área da sua vida onde você sente que está preso há muito tempo. Pode ser uma luta na saúde, uma dificuldade financeira, uma situação emocional ou algo que parece te manter no mesmo lugar por anos. Pergunte ao seu coração agora: qual é a cama que tem te mantido parado? Eu quero dizer algo a você com fé. Deus ainda levanta pessoas que estavam presas por muito tempo. E eu oro por você agora, acreditando que o Senhor também pode transformar a sua história. Jesus não esperou a água se mover. Ele não ficou aguardando o momento que todos ali acreditavam ser o único caminho para o milagre. Quando Jesus olhou para aquele homem, não viu apenas um paralítico deitado havia 38 anos. Ele viu alguém que estava prestes a viver um novo começo. Então, com autoridade, Jesus falou apenas algumas palavras que mudariam toda a história daquele homem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Não foi um processo demorado, não foi algo que levou horas para acontecer. A Bíblia diz que foi na mesma hora. Naquele instante, o homem sentiu algo diferente no corpo. A força começou a voltar para as pernas, como se nunca tivesse sido paralítico. Aquilo que durante 38 anos parecia impossível aconteceu em um momento. Ele se levantou. Pela primeira vez depois de tanto tempo, ele ficou de pé. Aquela cama que antes representava limitação agora estava nas mãos dele. O homem pegou o seu leito e começou a andar. Imagine a cena. A multidão que estava ali viu tudo acontecer. Pessoas que conheciam a história daquele homem ficaram completamente impressionadas. Durante anos eles o tinham visto deitado naquele lugar, sempre na mesma condição. Agora ele estava caminhando, carregando a própria cama. Aquilo era uma prova viva de que algo extraordinário tinha acontecido. Mas, mesmo diante de um milagre tão evidente, algumas pessoas começaram a questionar. Alguns líderes religiosos olharam para a situação e disseram: hoje é sábado, não é permitido carregar leito. Em vez de celebrarem a cura, eles estavam preocupados com regras e tradições. Mas o homem respondeu de maneira simples e verdadeira. Ele disse: aquele que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Para ele não havia dúvida.
Quem tinha dado aquela ordem também tinha dado a cura. Olha só que coisa impressionante. Não foi um discurso complicado, não foi uma explicação teológica, foi apenas a fé simples de alguém que experimentou o milagre. Aquele homem sabia que depois de tantos anos preso a uma condição difícil, bastou uma palavra de Jesus para que tudo mudasse. E essa simplicidade de fé é algo poderoso. Quando alguém decide confiar na palavra de Cristo, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Enquanto você ouve essa história, eu quero convidar você a fazer uma declaração de fé agora mesmo. Escreva aqui nos comentários: eu creio no levantar. Faça isso com um coração cheio de esperança. Às vezes passamos muito tempo esperando que algo aconteça, esperando que alguém nos ajude, esperando que as circunstâncias mudem. Mas a história daquele homem na piscina de Betesda nos ensina algo poderoso. Deus não depende da piscina, não depende do movimento da água e não depende da ajuda humana para realizar um milagre. Jesus viu aquele homem que estava ali havia 38 anos na mesma situação. 38 anos de espera, de dor e de limitações. Talvez hoje você também esteja carregando algo que parece durar tempo demais. Pode ser uma luta que já vem de muitos anos, um problema que parece nunca se resolver, ou uma situação que tem roubado a sua alegria e a sua paz. Existem pessoas que se sentem paralisadas por dentro, presas ao medo, à tristeza, às dívidas ou às circunstâncias que parecem maiores do que a própria força. Mas a pergunta que Jesus fez àquele homem continua ecoando até hoje. Queres ficar são? Não era apenas uma pergunta sobre o corpo, era um convite para acreditar que algo poderia mudar. Jesus estava mostrando que o milagre não dependia da água da piscina, nem da ajuda de outras pessoas. O milagre dependia da palavra dele. Talvez você tenha pensado muitas vezes que precisa esperar alguém te ajudar, que precisa de uma oportunidade perfeita ou de uma circunstância ideal para que a sua vida comece a mudar. Mas a verdade revelada nessa história é que quando Jesus fala, aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Ele vê a sua história, ele conhece cada momento de dor e ele sabe exatamente o peso que você tem carregado. Por isso eu quero declarar algo ao seu coração agora. Mesmo que você se sinta parado há muito tempo, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Levanta! O Senhor não depende de ninguém para agir na sua vida. Ele não depende da situação melhorar primeiro, não depende da opinião das pessoas e não depende do tempo humano. Quando ele decide agir, o milagre acontece. Creia nisso com todo o seu coração. Aquele homem se levantou porque ouviu e acreditou na palavra de Jesus. E da mesma forma, Deus também pode trazer força nova para a sua vida. Aquilo que parecia paralisado pode começar a se mover novamente. Quando a voz de Jesus se levanta sobre a nossa história, a esperança volta e o caminho começa a se abrir. Aquele homem saiu dali caminhando. Durante 38 anos ele tinha sido carregado pela vida, dependente de outros, preso a uma cama que representava dor, espera e limitação. Mas agora tudo era diferente. Ele estava andando para casa, andando para a família, andando para uma nova vida. Aquela mesma cama que antes simbolizava fraqueza, agora estava em suas mãos como prova de vitória. O leito que antes o prendia ao chão se transformou em testemunho do que Deus tinha feito. Imagine o que deve ter passado pelo coração dele naquele momento. Cada passo era uma confirmação do milagre. Cada movimento das pernas lembrava que uma palavra de Jesus tinha sido suficiente para mudar uma história que parecia impossível de ser restaurada. Aquele homem não estava apenas andando fisicamente. Ele estava voltando para a vida, voltando para a dignidade, voltando para o futuro que parecia perdido. E essa história continua falando conosco hoje.
Assim como Jesus viu aquele homem deitado por tantos anos, ele também vê cada pessoa que hoje se sente presa a alguma situação difícil. Existem pessoas que estão na cama da derrota, acreditando que nada pode mudar. Outras estão na cama da enfermidade, lutando contra dores e limitações. Há também quem esteja na cama da paralisia emocional, carregando tristeza, medo ou desânimo que parecem impedir qualquer avanço. Mas a palavra de Jesus continua sendo a mesma. Ele não ficou perguntando ao homem por que aquilo tinha acontecido, nem ficou discutindo o passado. Ele simplesmente liberou uma ordem cheia de autoridade. Levanta! Aquela palavra foi suficiente para quebrar anos de limitação. Hoje eu quero dizer algo ao seu coração. O mesmo Jesus que levantou aquele homem continua levantando pessoas hoje. Ele continua trazendo força para quem se sente fraco, esperança para quem se sente desanimado e direção para quem se sente perdido. A ordem de Deus não mudou. Quando ele fala, a vida começa a se mover novamente. Creia nisso. O milagre de levantar, de caminhar e de seguir em frente não ficou apenas naquela história antiga. Deus ainda levanta pessoas que estavam caídas e ainda transforma histórias que pareciam paradas. Talvez hoje seja o dia em que o Senhor está dizendo ao seu coração, levanta, e quando Ele fala, aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com fé e humildade. Assim como aquele homem ouviu a Tua voz dizendo, levanta-te, hoje eu também quero ouvir esse chamado sobre a minha vida. Muitas vezes as circunstâncias tentam nos prender como se estivéssemos deitados em uma cama de limitações. Existem momentos em que a dor, o medo, a falta e a tristeza parecem tirar nossas forças para continuar. Mas hoje eu recebo a Tua palavra e decido responder ao Teu chamado. Senhor, eu saio agora da paralisia da minha vida. Eu deixo para trás aquilo que tem me mantido preso e escolho confiar no poder da Tua palavra. Pai amado, coloca agora força nova dentro de mim. Assim como aquele homem recebeu força nas pernas depois de tantos anos, eu também peço que o Senhor renove as minhas forças. Dá-me coragem para caminhar novamente, para levantar a cabeça e seguir em frente. Que eu tenha força para carregar a vitória que o Senhor preparou para mim, força para enfrentar os desafios que estão diante de mim e força para viver a vida nova que vem da Tua presença. Que aquilo que parecia impossível comece a se mover agora pela fé. Senhor, eu declaro diante de Ti e diante de todos que estão participando deste momento, eu levanto e ando. Eu levanto da derrota, levanto do medo, levanto da tristeza e levanto de tudo aquilo que tentou me parar. Eu levanto porque a Tua palavra tem poder para transformar a minha história. Eu levanto porque o Senhor continua trazendo vida, esperança e direção para aqueles que confiam em Ti. Em nome de Jesus, eu declaro que a liberdade começa a chegar agora, que as correntes que prendiam o coração sejam quebradas, que a força de Deus alcance cada área da vida e traga restauração. Que a paz do Senhor entre na casa, na família e no coração de cada pessoa que participa desta oração. Assim como aquele homem pegou o seu leito e começou a caminhar, eu também recebo pela fé um novo começo. Que a liberdade venha agora, que a esperança seja renovada e que o poder de Deus se manifeste sobre cada vida. Em nome de Jesus, amém. Meu Pai, neste momento eu também apresento diante de Ti cada pessoa que está assistindo esta mensagem. Senhor, Tu conheces cada coração, cada luta e cada situação que muitas vezes ninguém mais vê. Talvez existam pessoas que se sentem como aquele homem da história, deitadas em problemas, cansadas de esperar, cansadas de lutar, achando que nada vai mudar. Mas hoje, Pai, nós declaramos fé diante da Tua presença,
Você que está assistindo agora, declare com fé aí onde você está. Meu milagre é levantar. Não importa qual seja a situação, não importa há quanto tempo você esteja enfrentando essa luta, o Deus que levantou aquele homem também pode levantar você hoje. Eu oro agora para que a força de Deus alcance a sua vida. Que as pernas da fé se firmem dentro do seu coração, que a esperança volte, que a coragem volte e que você comece a caminhar nas promessas que Deus preparou para você. Que aquilo que parecia impossível comece a se mover pela fé. Que a palavra do Senhor fortaleça a sua vida e que você tenha coragem de obedecer ao chamado de Deus. Porque o milagre começa exatamente no momento em que decidimos confiar e obedecer. Creia nisso. Deus ainda levanta pessoas, Deus ainda muda histórias e Deus ainda transforma vidas. Receba essa palavra com fé no seu coração. Amém. Amanhã, nesse mesmo horário e neste canal, teremos o episódio 8, Elias e o óleo da viúva, o milagre financeiro. Vai ser uma mensagem poderosa sobre provisão e sobre como Deus age justamente quando parece que não há mais saída. Não perca, viu? Porque Deus continua fazendo milagres e transformando histórias. Agora eu quero que você participe conosco. Comente aqui embaixo qual é o seu milagre. Escreva nos comentários aquilo que você está esperando de Deus. Eu leio esses pedidos e oro por cada um deles com fé. Quando você escreve ali, você está colocando diante do Senhor aquilo que precisa de resposta. Também deixe o seu like, compartilhe este vídeo para ajudar a hypar essa mensagem e alcançar mais pessoas. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio da campanha. Quanto mais pessoas receberem essa palavra, mais vidas podem ser alcançadas pela fé. Eu creio que Deus está levantando pessoas através dessa campanha. Muitos testemunhos ainda vão surgir, muitas histórias ainda vão mudar e muitas portas ainda vão se abrir. Graça e paz.